no livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, a partir do capítulo 5, capítulo 6 e por aí fora, podemos ver como o povo de Israel foi milagrosamente libertado do Egito. Podemos constatar também que existiu uma luta entre dois poderes antagónicos, Deus e Satanás. Cada um deles tinha dois representantes máximos nesta terra. Deus tinha Moisés e e Satanás tinha o faraó, que muito provavelmente seria Tutmoses III. Tinham também um povo representativo. Da parte de Deus eram os israelitas e da parte de Satanás eram os egípcios. Agora o que acontecia era que os israelitas estavam prisioneiros, eram escravos dos egípcios. E Deus permitiu que isto acontecesse durante algum tempo, permitiu que este povo chegasse a um ponto que realmente tinham que recorrer a Deus, que tinham que acudir ao seu Pai Celestial. E então, quando isto aconteceu, quando eles foram mais fervorosos, quando Deus viu que existia realmente condições para que este povo pudesse mudar, então Deus agora utiliza Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E diz a Moisés para ir falar com o grande faraó do Egito e para lhe dizer para libertar o povo de Israel. Senão, grandes pragas viriam sobre o Egito. E no livro de Êxodo nós podemos ver como é que o faraó atuou mediante esta situação. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 13. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Portanto, no capítulo 6, nós vemos que já o Senhor tinha dito que iria endurecer o coração do Faraó. Ou melhor, assim é como está traduzido para as versões da Bíblia tradicionalmente, que Deus endureceu o coração do Faraó. Mas aqui no versículo 13, diz-nos claramente que foi o coração do Faraó que se endureceu e que não permitiu então que o povo de Israel fosse libertado. Se nós vamos um bocadinho mais à frente também, o capítulo 8 e o versículo 15, diz-nos também, portanto, Êxodo capítulo 8 e versículo 15, diz: Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Novamente, temos a mesma ideia, que o Faraó agravou o seu coração e não ouviu. E se vamos agora, como último exemplo, ao capítulo 8, versículo 32, vemos novamente: Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Vemos claramente como este faraó estava obstinado, era teimoso, e ele não queria libertar este povo. Ele queria que este povo continuasse a ser escravo do Egito. Porém, Deus já tinha decidido que este povo teria que ser libertado. E eu costumo dizer muitas vezes que estas jogadas de Satanás, ou esta luta entre Satanás e entre Deus, é como um jogo de xadrez, que Satanás joga uma peça, esperando ou tentando adivinhar qual será a peça que Deus irá jogar a seguir. Mas Deus, quando joga uma peça, já sabe o que é que Satanás irá fazer a seguir, não é? Portanto, todos os passos que dá Deus são calculados e Deus já sabe qual será o resultado disso, não é? Então, por isso, nós quando vamos ao capítulo 9 e ao versículo 12, nós agora podemos ler outra parte e podemos ver o texto que diz o seguinte: Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, nos versículos que lemos anteriormente, vimos claramente que foi o Faraó que endureceu o seu coração. Mas agora podemos ver que foi Deus que endureceu o coração do Faraó durante estas 10 pragas. Então, em que é que ficamos? Terá sido o Faraó? Terá sido Deus? Como é que nós podemos chegar a uma conclusão? E porquê é que isto é interessante? Porquê é que nós estamos a estudar isso? E o que é que isso tem a ver com os dias de hoje, não é? Porque tudo o que foi escrito no passado e tudo o que está aqui na Bíblia serve de exemplo para os dias de hoje. Portanto, tudo aquilo que está no passado ou que está escrito aqui na Bíblia tem que servir para algum exemplo e temos que tirar algum ensino prático para a nossa vida espiritual. Portanto, como é que nós então poderemos chegar a uma conclusão e em que é que isto está relacionado com a nossa vida ou com o tempo em que vivemos nos dias de hoje? Muito bem.
Primeiro nós temos que entender porque é que isto está escrito, porque é que se fala do endurecimento do coração. E nós temos que, para entendermos isto, nós temos que ir à cultura egípcia, não é? Temos que entender a cultura egípcia. E temos que entender que o autor do Pentateuco, Moisés, que ele foi uma pessoa que viveu no Egito. Então ele muitas vezes, para que o ensino fosse mais didático e para que as pessoas pudessem entender, ele utilizava exemplos ou circunstâncias práticas do dia a dia, não é? Neste caso, ele utilizou o endurecimento do coração, porque era algo que era comum também naquela altura utilizar esta expressão, ou era algo que estava relacionado com determinadas crenças dos egípcios. E então, para entendermos um bocadinho mais sobre isso, vamos estudar, ou vamos analisar uma imagem que está no Livro dos Mortos. É uma imagem que relata o juízo final segundo as crenças egípcias, ok? E então, nós aqui temos essa imagem e nós podemos ver, segundo vemos aqui nesta imagem, do lado esquerdo, nós vemos uma pessoa que está de branco. Esta pessoa era uma alma, portanto, isto era uma alma, era uma pessoa que tinha morrido e então agora ia para o juízo final. Ele é levado pela mão por Anubis, pelo deus Anubis. Então ele é levado pela mão e depois à frente deles vocês podem ver que se encontra uma balança. Nesta balança era onde esta alma ia ser julgada. A pessoa que está ali, ou o deus que está ali, o deus egípcio que está ali, é o mesmo Anubis. Anubis era quem ia proceder a este julgamento. E então vocês podem ver que ele tem o braço estendido para cima. E ele está então a pegar na pena da deusa Mahat. A deusa Mahat era a deusa da justiça. E então do lado direito era colocado, no prato da balança do lado direito, era colocada a pena da deusa Mahat. Do lado esquerdo era colocado o coração da alma que ia ser julgada. E à frente vocês podem ver outro deus que está com um livro e com uma caneta. Este é o deus Tot, que era o deus dos escribas, e ele está a apontar todas as respostas às perguntas que são feitas à alma que está a ser julgada. E em cima podem ver várias pessoas sentadas que não são pessoas, são deuses. E esses deuses serviam como testemunhas para este julgamento. E se neste julgamento, se o seu coração, por causa de se ele tivesse muitos pecados, não é? Se o seu coração começasse a ser mais pesado que a pena, então aquele Deus que está ali com cabeça de crocodilo, que é o Deus Amzut, que é o Deus crocodilo, então iria devorar aquela alma e então seria condenado. Mas se ele passasse nesta prova, agora vemos novamente portanto, a alma a ser julgada, agora passou o Deus Tot, e ele agora já vai com outro Deus, com o Deus Horus. E então Horus está a levar esta alma agora perante Osíris. Horus, nas crenças egípcias, era o filho de Osíris. E então ele agora é levado perante Osíris para ser então encaminhado para uma vida eterna. Atrás de Osíris, do grande Deus do Egito, podem ver também duas mulheres, que eram duas irmãs. Uma é Ísis, que era a esposa de Osíris, e a outra é Néftis, que era a irmã de Ísis. Agora, o que é muito interessante em relação a isto tudo é que há uma crença também mais importante que nós podemos retirar daqui. É um episódio muito importante. É que nós, quando analisamos esta balança e este coração, havia uma maneira em que eles tentavam enganar os deuses, que estas almas tentavam enganar, segundo esta crença, não é? Este julgamento. E como é que faziam? Então as pessoas, quando iam para ser mumificadas, para serem embalsamadas, elas antes disso deixavam um testamento escrito ou falavam com os sacerdotes para que no lugar do seu coração colocassem um escaravelho de pedra. Esse escaravelho vocês podem ver agora aqui na seguinte imagem que nós vamos colocar. Aqui temos o exemplo desse escaravelho de pedra. Então eles diziam, muito bem, antes de eu ser embalsamado, retira-me o meu coração
e coloca esta pedra, coloca este coração de pedra. E então, para que é que servia isto? Segundo eles compreendiam, fazer isto, colocar o coração de pedra, quando fossem ao julgamento e em vez do seu coração ser colocado esta pedra, como é o coração que denuncia os pecados, como é o coração que acusava os pecados, eles desta maneira já não poderiam ser então condenados, porque não era pelo peso do material, mas sim pela qualidade do material. Como a pedra não denunciava e o coração sim, ao colocar a pedra não haveria nenhum problema. E a todos acreditavam que desta maneira poderiam estar salvos para sempre. Esta era a crença que tinham os dos egípcios para este coração de pedra. E por isso é que nós poderemos ver, através desta crença egípcia, que não foi Deus que endureceu o coração do faraó, mas bem Deus permitiu que o faraó endurecesse o seu coração. Deixou pensar que essa crença que ele tinha, que poderia enganar os deuses, que poderia enganar inclusivamente esse Deus, o Deus dos hebreus, e que não haveria mal nenhum, porque depois, quando fosse ao juízo, ele poderia enganar todos os deuses. Colocaria um coração de pedra e tudo estaria bem. E então Deus está a dizer ao faraó, muito bem, se tu pensas que com essa crença que tu estarás livre e que não vais libertar o povo de Israel, estás muito enganado, porque tu serás condenado, não é mesmo? Mas ainda assim, se queres endurecer o teu coração, eu vou permitir que tu endureças o teu coração. Não é? E então nós vemos claramente como é que este faraó tentava enganar também o próprio Deus. Agora o problema dele é que ele não se meteu desta vez com um Deus de pedra, com um Deus de madeira, com um Deus de barro. Desta vez ele meteu-se com o único e verdadeiro Deus. E não havia nada que o pudesse libertar de uma condenação se ele não libertasse o povo de Deus. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, é muito importante nós podermos analisar esta história, porque durante todas estas pragas, Deus permitiu que o povo de Israel passasse por estas dificuldades, mas também permitiu que elas acontecessem para que a sua glória fosse manifestada. Ele permitiu que o povo sofresse, ele permitiu que viessem estas pragas, mas dessa maneira a sua glória foi manifestada. Então, tanto o povo do Egito, como o povo de Israel, como as nações vizinhas que ali estavam, não é? Puderam ver manifestada a glória de Deus. Mas não apenas nessa altura. Atravessou todos os séculos. E nós podemos também ver nos dias de hoje como a glória de Deus pode ser manifestada também nas pragas que nós vemos hoje em dia, não é? Através de uma libertação não física, como naquela altura, mas também uma libertação do pecado e uma consagração ao nosso Pai Celestial. E recordem-se que os egípcios também, quando estavam a ser libertados naquela altura, não era unicamente uma libertação física, mas o que Deus queria fazer realmente era uma libertação espiritual. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, devemos entender que Deus não nos força. Assim como fez com o faraó do Egito, Deus também não nos força se nós quisermos ter um coração duro, se nós quisermos ser desobedientes, se nós quisermos fazer a nossa própria vontade, não é? Se nós quisermos andar nos nossos caminhos. Mas não pensemos que conseguimos enganar Deus com um coração de pedra. Isso é impossível, queridos irmãos. Nós não podemos atuar como o faraó e pensar que podemos transformar o nosso coração e depois vamos enganar Deus. Não, queridos irmãos, nada nos poderá livrar desse julgamento e por isso em tempos de pragas não devemos endurecer o nosso coração, tal como podemos ler em Hebreus 3, 7 e 8, que nos diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito, se ouvires hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, estejamos atentos à libertação que poderá acontecer nos dias de hoje, também em tempos de praga. Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer mudá-lo, quer alterá-lo e quer que nós não nos deixemos enganar por fábulas, por histórias, pensando que podemos enganar o próprio Deus. Não. Nós estamos numa altura em que devemos realmente, em tempos de praga, entregar o nosso coração sem
sem medidas, entregar o nosso coração com todo o nosso amor, com toda a nossa vontade e com todo o nosso fervor para o servir. Gostaria de terminar com o texto de Ezequiel 36, 26. Diz o seguinte: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Este é o desejo do Senhor para cada um de nós, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Que essa seja a nossa vontade e a vontade do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.